Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos iniciando agora mais um estudo semanal sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, aqui através do canal Espiritismo Estudos para a Vida. Sejam bem-vindos. Continuamos a estudar o 28º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, o último capítulo da obra. E agora vamos começar o terceiro item deste capítulo 28, que é o item preces por outrem, ou seja, as preces que podemos fazer pelas outras pessoas, algumas pelo menos, né, das preces que podemos fazer em favor de outras pessoas. E a primeira prece que a gente vai estudar é a prece por alguém que esteja em aflição. Itens 42 e 43, subitens, né, 42 e 43 do capítulo 28, compostos por três parágrafos, prece composta por três parágrafos. Prefácio e prece, como estamos acostumados a observar. Então vamos lá, a prece que nós podemos fazer por uma pessoa que esteja em aflição, que esteja em sofrimento, né? Prefácio. Se é do interesse do aflito que a sua prova prossiga, ela não será abreviada a nosso pedido. Vejam que o prefácio começa de uma forma muito curiosa. Ele começa dizendo para a gente: olha, se o aflito tiver algum tipo de interesse em não deixar de sofrer, essa prova não será cessada ao nosso pedido. Ou seja, não adianta pedir para Deus para que a aflição passe se houver interesse da pessoa que sofre em continuar sofrendo. E agora a gente precisa entender muito bem o que é esse interesse do aflito em continuar na aflição, em continuar na sua dor. Bom, há interesse dele em continuar na aflição quando isso é bom para o seu progresso. Para a gente poder falar em progresso do espírito imortal, sem a questão do vitimismo, né? Porque muitas vezes não confundir uma coisa com a outra. A pessoa que sofre e que gosta de sofrer para poder se apresentar como uma vítima. Não, não é sobre isso que o Evangelho está falando. Ele está falando na seguinte situação. Ele está ensinando para a gente a seguinte situação. A pessoa vive na sua aflição uma consequência de suas faltas, uma consequência do mau uso do seu livre-arbítrio. Então, ela está em processo de aflição. Mas esse processo de aflição ainda não a despertou para a corrigenda que precisa ser feita. Então, é do interesse dela que isso continue. É claro que é do interesse dela. Porque se ela não despertou, se ela não encontrou ali a utilidade do sofrimento, se ela não reparou tudo que ela havia de reparar, muitas vezes o espírito escolhe esse caminho para se ver livre dos complexos de culpa. Se isso ainda não aconteceu, a gente pode pedir o quanto a gente quiser a Deus para que essa prova, para que essa aflição passe. E ela não vai passar, porque é do interesse do espírito que está vivendo essa situação. Então é nesse sentido que a gente tem essa frase aqui. No entanto, né, segue o texto dizendo que, no entanto, seria ato de impiedade desanimarmos por não ter sido satisfeita a nossa súplica. Porque a gente ora pela pessoa e a gente quer que ela melhore quando a gente faz a oração. E nem sempre isso acontece. Aí a gente desanima e deixa de fazer a oração por ela. Pela cura, pela ausência do sofrimento, pelo fim daquela situação que incomoda. Olha, eu orei tanto e não deu certo. Aqui o Evangelho diz que é ato de impiedade deixarmos de orar pela pessoa quando não dá certo a nossa oração. Não é? Segue dizendo que, aliás, em falta de cessação da prova, podemos esperar alguma outra consolação que lhe mitigue o amargor. Então, olha só, a prova pode não passar, o sofrimento pode não passar, mas a prece tem outro tipo de consolação. A prece tem outro tipo de efeito que vai diminuir o sofrimento da pessoa, vai diminuir o amargor. Olha só, o que de mais necessário há para aquele que se acha aflito são a resignação e a coragem. Aqui o outro efeito. Aqui a outra a consolação que vem.
Porque a gente pode, como eu dizia agora há pouco, pedir, por exemplo, a melhora de uma doença ou mesmo a cura, e pode não acontecer. Mas ao estarmos orando pela pessoa, ela pode ter o fortalecimento moral para o cumprimento daquele objetivo maior que a gente citava agora há pouco. Se reajustar com a lei divina. Resignação e coragem. Ela pode ter acréscimo moral. Ela pode, através desse acréscimo moral, cumprir o objetivo maior, que é o seu progresso espiritual. Sem resignação e coragem, não seria possível sofrer com proveito, entendendo a utilidade da dor, cumprindo a prova que está sendo colocada à frente dela. E se isso acontecesse, ela sofrer sem proveito, olha só que triste. Ela precisa recomeçar o sofrimento, recomeçar a prova. Então a nossa oração tem sim, sempre algum tipo de ajuda para a pessoa que sofre, mesmo que não seja, mesmo que não aconteça aquilo que a gente pede na oração, né? Que é a cura, muitas vezes, que é o fim do sofrimento. É, pois, para esse objetivo que nos cumpre, sobretudo, orientar os nossos esforços. Então, sim, a gente pede a cura da doença, a gente pede o fim do sofrimento, o fim da dor, o fim da situação incômoda que está vivendo, talvez um mau relacionamento, uma dificuldade financeira. A gente pede por tudo isso, sem problema algum. Mas se não acontecer, que a gente esteja pedindo junto com isso fortalecimento moral, para a pessoa ter resignação e coragem, inteligência para atravessar aquele momento, né? Olha só. Então, orientar os nossos esforços, quer pedindo que lhe venham em auxílio os bons espíritos, quer levantando-lhe o moral por meio de conselhos e encorajamentos, quer, enfim, assistindo-o materialmente, se for possível. Então, a gente pode ajudar a pessoa de diversas formas. Então, estão descritas aqui todas as formas de ajuda que a gente pode dar. A prece, neste caso, pode também ter efeito direto, dirigindo sobre a pessoa por quem é feita uma corrente fluídica, com o intento de lhe fortalecer o moral. Então, retomando aquilo que a gente já tinha dito, né? A gente dirigir a nossa prece para esse fortalecimento moral, pedir aos bons espíritos que a ajudem, e se for preciso, até ajudar mesmo materialmente essa pessoa, né? A gente se vê impelido à caridade de todas as formas que forem possíveis de serem feitas, né? Essa é a orientação geral aqui dessa prece, desse prefácio, né? Bom, sendo assim, vamos à prece. Agora que é uma prece que retoma, né? Como a gente sempre tem visto, os princípios desse prefácio, nos ajudando com o entendimento da situação e com as melhores ações que a gente pode ter diante dela. Prece a Deus, né? Senhor de infinita bondade, digna-te de suavizar o amargor da posição em que se encontra aqui, né, o nome da pessoa, se assim for tua vontade, olha só. Então a gente pede, mas coloca acima do nosso pedido a vontade de Deus. Primeira orientação aqui, né, para suavizar a prova, mas sempre respeitando a vontade de Deus, porque a gente reconhece nela infinita bondade. E último parágrafo dessa prece. Depois de ter conversado com Deus, conversamos com os bons espíritos. Bons espíritos, em nome de Deus Todo-Poderoso, eu vos suplico que o assistais nas suas aflições. Olha só, o prefácio dizia para a gente pedir ajuda dos bons espíritos, né? Olha aqui, o auxílio dos bons espíritos. Durante a prece é o que a gente faz. Ajuda essa pessoa nas suas aflições. Se no seu interesse elas lhe não puderem ser poupadas, fazer com que a pessoa, novamente, né, o nome da pessoa, compreenda que são necessárias ao seu progresso. Então, compreensão, ajuda dos bons espíritos para que a pessoa tenha compreensão, para que ela tenha confiança em Deus e no futuro, porque sabe que tudo que começa tem um fim. Então, aquela aflição começou, terá um fim. E se ela atravessar bem, com sabedoria, com compreensão, no futuro isso vai terminar.
compreensão, segurança, forças para que a pessoa não venha sucumbir ao desespero, forças para não desesperar diante de uma situação difícil, né? Porque isso pode fazer perder, pode fazer com que a pessoa perca o fruto dos seus sofrimentos e ter que recomeçar, como a gente viu anteriormente. Encaminhai para ele meu pensamento, a fim de que o ajude a manter-se corajoso. Então, assim termina a prece de intercessão, né, que são preces de intercessão, preces que fazemos em favor de outras pessoas. E a primeira nas aflições gerais da vida, qualquer aflição que a pessoa esteja vivendo, pode ser objeto dessa prece que a gente acabou de aprender. E a gente não apenas aprendeu uma prece, a gente aprendeu aqui as circunstâncias que envolvem as nossas aflições. A gente precisa ter algum aprendizado, alguma experiência boa diante das aflições. Para isso, o que é de necessário para a gente? Fortalecimento moral, resignação, coragem. Isso tudo torna a aflição proveitosa, com fé em Deus, com fé na vida futura e com o auxílio que a gente pode ter. Lembrando sempre, né? Aqui a gente aprendeu as virtudes necessárias diante do sofrimento, as disposições, as orientações, as ações, os pensamentos. Sim, aprendemos tudo isso. Mas aprendemos uma coisa também que vale a pena ser notada ao final desse estudo de hoje. Nós aprendemos que Deus jamais nos abandona, que Deus nos fortalece, que tudo aquilo que acontece em nossas vidas é para o nosso aprendizado e progresso, mesmo que sejam aflições. A gente pode não enxergar no momento, mas depois a gente aprende com elas. Se a gente puder aprender durante o processo, melhor ainda. Aprendemos ainda mais. Aprendemos que, sim, existem sofrimentos aqui na Terra, existem aflições também, das mais diversas ordens, mas que nós podemos auxiliar uns aos outros através das nossas preces. Que, no mínimo, boas vibrações nós enviamos à pessoa. Se, não, se, a gente não, se a nossa prece não for atendida no sentido da eliminação da aflição, no mínimo boas aflições a gente envia. Então, que nós possamos fazer uso das preces uns pelos outros, porque está em nossas mãos o alívio de qualquer aflição que nós venhamos a viver aqui na Terra. Deus é um Deus de justiça e permite que nós vivamos aflições por causa do mau uso do nosso livre-arbítrio, como vimos agora há pouco. Mas é um Deus também de extrema bondade e permite que nós, em caridade, auxiliemos uns aos outros. Se fizéssemos isso, a vida não seria um tanto quanto melhor? Vamos colocar em prática. Meus irmãos, um abraço fraterno a todos, o agradecimento pela companhia em mais esse estudo e que nós possamos nos ver na sequência de nossos estudos. Até logo mais.